Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Renan Zakcheski, mas pode me chamar de Renan Zak. Então, vou fazer o diário de trades aí do dia 28/7/2023, né? Foi a sexta-feira, eu acabei não gravando ontem à noite o vídeo, tá? Deixei para gravar agora no sábado. Então, ontem foi um dia aí que a gente tinha, né, vindo de uma tendência de queda muito grande. O mercado aí acabou, né, não fazendo um topo mais alto, ou seja, ele continua em tendência de baixa. Na hora que ele veio aqui, ele fez um topo mais baixo, mas também não conseguiu romper fundo, né? Então aí é um dia que acaba ficando inside ao outro, né? Fica dentro do dia anterior, ficou numa regiãozinha aí favorável para vender na região mais de cima, né? Nessa região de baixo aqui a gente até pode pensar em compras, né? E eu não sou muito fã de fazer operações no meio do mercado nessa situação. Porém, o que o mercado me deu aqui nesse dia, tá? Foi uma operação bem ruim de compra, né? Na nossa conta que a gente opera na sala ali, opera ao vivo com o pessoal, né? Eu reduzi minha mão em torno de 20 vezes para fazer essa operação. Então, para ser um stop irrisório mesmo, porque se ela pagasse, eu particularmente eu não pego esse tipo de operação, não gosto, tá? Tendência de baixa, pegar uma compra no meio do mercado não é coisa que eu faço. Até explico pro pessoal que eu por mim, eu nem considero essa operação como uma operação, mas na nossa planilha vão todas as operações que acionam o setup, e acabou acionando o setup, então a gente vai colocar como uma operação perdedora sim. Eu não pego, tá? E eu falo pro pessoal por que eu não pego, mas a gente sempre vai computar o pior resultado possível na nossa planilha, tá? Aí aqui na mínima do dia, o mercado acaba me dando uma operação de compra e ele rapidamente me estopa, tá? E o mercado vai para baixo, né? Então, do rompimento até aqui a parte de baixo, eu tenho já uma amplitude bem legal, né? Eu tenho aí, o mercado chegou até a região do 400, né? E a linha do rompimento aqui, tá? Foi a região dos 700. Ou seja, eu tenho aí uma pontuação bem grande, né? Da linha rompida até a mínima do mercado. Quando o mercado aqui, né, ele retorna próximo da barra de rompimento, eu tenho uma operação de pullback para fazer, tá? Então é uma venda, né? Eu consigo fazer essa venda em vários locais aqui em cima, tá? Essa operação não pegou stop por conta de 5 pontos, tá, pessoal? Então stop aí milimetricamente calculado, tá? O stop era nessa região do 995, né? O pessoal da sala até vai dar risada, porque ele chegou no 990, não pegou stop e chegou a pagar aqui uma pontuação. Daí depende do ponto de entrada, porque a gente não tem um ponto exato de entrada. Depende muito, tá? Do seu ponto de entrada, onde você entrou, mas stop ela não daria, né? Então se você entrasse até aqui o 860, ele chegou a pagar mais de 400 pontos para você, tá? Tem que tomar cuidado aqui, porque a gente tem que marcar literalmente aí, pessoal, a barra de rompimento, tá? E o stop ficou bem certinho, né? Provando mais uma vez que o stop é muito bem calculado. E não tem problema se você tomou stop nessa operação, tá tranquilo, tá? Mas é uma operação que eu particularmente tomaria stop. Por quê, pessoal? Sexta-feira, né? Já chegando próximo do meio-dia, eu já vejo que isso aqui é uma região de fundo. Já tenho aí a possível barra de exaustão, mais uma possível barra de exaustão. Se fosse barra de rompimento, ela teria rompido o fundo e dado continuidade ao movimento. Então são coisas que eu sempre falo para o pessoal prestar atenção, inclusive no dólar, né? A gente estava fazendo trades ali no dólar e eu dei o exemplo ao vivo ali, né? Ó, aqui é uma boa região para a gente encerrar o nosso trade, e a gente encerrou o trade e assim, eu acabei não invertendo a mão porque eu já estava de meta ali, digamos assim, no dólar. Mas o Eric, por exemplo, inverteu a mão e saiu com 26 pontos no dólar. Então a gente esperou, né, um bom tempo o dólar pagar, invertemos a mão, subimos comprado, o dólar deu alvo de novo, foi bem tranquilo. Então, se não quiser contabilizar essa operação, porque talvez ela tenha ficado um pouco confusa, um pouco mais caro, não tem problema. A gente coloca ela aqui de amarelinho, a gente deixa ela de fora da contagem, tá? E aqui sim, a gente tem uma operação que não tem como ficar de fora, tá? A entrada é feita aqui em cima, nessa região. Essa operação ela paga muito bem, o stop dela fica super aceitável, tá? E ela chega a pagar tranquilamente aí mais de 450 pontos. Se você não executou, ela volta para a entrada, ela não te stopa em momento algum, e no final do pregão, lá nos últimos candles, ela volta a te pagar mais de 450 pontos, tá? A maioria dos alunos aqui saiu na faixa dos 400 pontos, porque sabe, tá, pessoal, que essa região aqui é uma região de alvo, tá?
é um fundo do mercado que não foi rompido, é um fundo que a gente dá uma certa relevância nele, por quê? Tá? Pessoal, eu sempre falo de um fundo forte e fundo fraco, topo forte e topo fraco, tá? Então, aqui a aulinha para vocês. Esse fundo é considerado fraco porque ele não conseguiu romper o topo anterior, tá? Então, para desenhar isso aqui para vocês, eu vou desenhar desde o começo, tá? O mercado que tem um topo, tá? Opa, já desde o começo, eu não peguei do começo. Tem um fundo, tem um topo aqui, um fundo aqui, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, né? A gente tem esse esquema aqui no nosso mercado, tá? Então eu digo, tá, que esse topo aqui ele é fraco porque ele não conseguiu romper o fundo anterior. Porém este topo, ele é um topo forte porque ele conseguiu romper a estrutura, quebrar o fundo, tá? Quebrar a estrutura que a gente chama de BOS, Break of Structure, ele quebrou a estrutura. Então isso aqui é um topo forte. É onde eu particularmente, tá, gosto muito de pegar operações de confirmação. Tá bem? Então, são nessas regiões que eu acabo não esperando aí o nosso setup, acaba entrando em outra técnica operacional. Tá bem? Porém, elas não vão entrar aqui no nosso vídeo, tá? Mas é só para questão de explicar por que isso aqui é alvo. Aqui, pessoal, esse fundo é considerado fraco porque ele não conseguiu romper o topo anterior. Este fundo ele é considerado forte porque ele conseguiu romper esse topo. Aí muitos vão dizer, Renan, mas você considera o rompimento só o pavio? Depende, pessoal, tá? A questão é, que tempo gráfico você está olhando? Aqui nos 5 minutos ele não rompeu, né? Só passou o pavio, então é um falso rompimento. Tanto que o nosso operacional é baseado em falso rompimento, né? E ele deu a operação vencedora. Porém, esse fundo aqui ele tem, né, ele conseguiu resistir à queda do mercado e ele ainda rompeu o topo. Então é um fundo que eu considero ele muito mais forte do que o anterior, tá? Aonde eu já a esperança de rompimento já é muito menor. Então, toda vez que eu tenho um topo, tá, como esse que conseguiu romper fundo, aqui tem muitos contratos. E esse fundo que conseguiu romper o topo anterior também tem muitos contratos na compra, ou seja, na ordem contrária, e eu acabo não buscando o rompimento dessas regiões, tá? Mas enfim, são detalhes que, né, os alunos aí que têm mais tempo de mercado, que são um pouco mais técnicos, vão acabar percebendo ao longo do tempo. Mas não tem problema nenhum a gente pegar todos os topos e todos os fundos para operar, porque afinal de contas, nosso operacional é baseado em matemática, né? A gente tem uma taxa de acerto acima aí dos 40% mais ou menos, né? E por conta do risco-retorno acaba ficando com saldo bem positivo, né? Então segunda-feira a gente vai fazer aí essa nossa live mostrando o fechamento do mês com todas as operações, né? Vou mostrar ali alguns trades que foram talvez os melhores do mês, os piores também posso mostrar. A gente vai ver o porquê que você não pode parar com menos operações, escolher operações, tá? A gente vai falar de tudo isso, mostrando para vocês que quanto mais operações vocês fizerem dentro da lógica operacional, ao longo do tempo é melhor por conta do risco-retorno, tá? Isso que eu sempre considero um retorno bem baixo. Então, pessoal, contabilizando aí no pior cenário 200 pontos de stop cada operação, você tem menos 400. Com 400 dessa operação de ganho, você fica no 0 a 0. Porém, eu não considero essa operação como negativa, né, no meu operacional, porque eu não pego esse tipo de operação. Consideraria esse aqui e essa operação vencedora. Essa aqui também dá para considerar como operação vencedora. Por ser sexta-feira, não buscaria rompimento. Seria aí mais ou menos um pouco mais aí de 600 pontos positivos no dia. Mas pior cenário é 0 a 0, tá? O pior cenário é nosso 0 a 0. Já o dólar, pessoal, o dólar de novo foi uma mãe pra gente, tá? A primeira operação se deu bem tarde, se deu aqui próximo das 10h40 da manhã. É uma venda onde a gente tinha alvo, né? Nessa região de fundo. Então eu esperei a barra de exaustão para encerrar meu trade. E quando a gente encerra o trade, ele já dá a compra buscando pelo menos a máxima do dia. Tá? Então na máxima do dia você consegue deixar teu trade muito bem protegido, né, sem pegar, e acabar pegando o trade até essa região de cima aqui. Tá muito tranquilo de pegar as operações. Então aqui você tem um stop aí de 3 pontos mais ou menos que chegou, né, a te pagar 10 pontos, tá? De forma bem tranquila mesmo, né? Contabilizando 10 porque, pessoal, dá para pegar mais, tá? A operação chegou a pagar acho que 14, 15 pontos. E essa aqui, pessoal, eu contabilizei 16 pontos. Tá? Porque o Eric fechou o dia dele com 26 pontos, eu acabei não pegando essa operação, mas dá para carregar essa operação até aqui de forma muito tranquila, tá? Fecharia o dia aí com mais de 30 pontos no dólar de forma bem tranquila,
tá com risco, logicamente, aqui de 3, 4 pontos, e aqui seria, se não me engano, de 3 ou 4 pontos também, tá? Então, stop super curto para um alvo aí de risco-retorno bem maior, né? 5-1. Lembrando que o primeiro alvo era aqui, se quisesse encerrar aqui com 14, 15 pontos, poderia também, de forma bem tranquila, tá? E depois disso, né, já não acionou mais nenhuma entrada, ficou um mercado bem parado, né? Normal de sexta-feira, mas é mais um dia positivo. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Valeu!